Seja muito bem-vinda a mais uma live Maquiagem na Prática, tá? E aqui hoje o nosso tema da live vai ser um esfumado marrom que tu vai poder usar em várias ocasiões, eu tenho certeza, tá bom? Eu me chamo Francine, eu sou maquiadora e eu tô aqui pra te ensinar sobre maquiagem e com fundo de produtos veganos, tá bom? Gosto muito de indicar produtos veganos porque eles são de ótima qualidade e a gente consegue deixar um pouquinho a exploração animal de lado. Combinado? Toda quarta-feira, então, a gente tem live Maquiagem na Prática e toda quarta-feira eu vou trazer alguma coisa diferente para vocês, para mostrar que a maquiagem quem constrói são vocês, tá? Conforme a rotina de vocês, conforme o dia a dia de vocês, façam aquilo que fica mais fácil e quando vocês tiverem um tempinho, aproveitem para treinar aquele esfumado, aproveitem para treinar a maquiagem que vocês vão poder fazer no final de semana, de repente, para vocês saírem se sentindo super bem, que é isso que a maquiagem faz, tá bom? A maquiagem traz a autoestima da gente, a maquiagem faz com que a gente fique se sentindo mais bonita, só aí a gente já ganha em questão de passar o nosso dia mais feliz, mais leve, mais tranquilo, tá? E eu quero mostrar pra vocês aqui que a maquiagem, ela não precisa ser com vários tons, fazer uma maquiagem toda trabalhada, né, num olho cheio de cores. Pode ser uma maquiagem clássica, elegante, e eu tenho certeza que tu vai aproveitar ela para diversas ocasiões. Combinado? Se tu tá assistindo essa live no YouTube, aproveita aí, se inscreve no canal e deixa o teu like. Se tu tá assistindo aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, deixa o teu curtir e o teu comentário, que é muito importante, tá bom? Aproveita aí, encaminha essa live para quem precisa aprender a fazer um esfumado marrom top, lindo, que vai ficar bem fácil, tá? Vou aproveitar e vou enviar para algumas pessoas aqui também. Estou com o meu espelho aqui, tá me atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá. E vamos trazer mais gente para essa live, galera. Vamos lá, que hoje o esfumado marrom vai ser maravilhoso, tá bom? Olá, tia, tudo bem? Seja bem-vinda. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Fran, mas eu preciso ter muitos produtos. Eu preciso ter uma paleta de contorno, blush, iluminador, aí eu preciso ter uma sombra marrom para os olhos, aí eu preciso ter uma sombra marrom para fazer a sobrancelha. E daí já começa a me complicar, não gosto. Então, só para dizer para vocês que, por exemplo, vocês podem adquirir uma paletinha de contorno, blush e iluminador. E essa paletinha vocês já podem usar o marrom do contorno, vocês podem usar nos olhos, tá? É bem tranquilo. Eu tenho, por exemplo, e gosto bastante de usar também a sombra para sobrancelha, tá? A mesma sombra que eu uso na sobrancelha, eu faço marrom nos meus olhos, é bem tranquilo, então tu pode ter um produto para fazer a sobrancelha e um produto já para ti fazer a sombra nos olhos, bem tranquilo, tá? E aí tem algumas paletas de sombra que tem marrons, tons de marrons que eu gosto bastante. E que não precisa ficar esfregando aquela sombra para poder pigmentar no olho, tá? Tem a paleta da Vizela, Look do Dia Amor Próprio, que tem um tom de marrom que é bem bonito também, tá? Para fazer aquele tom de marrom mais leve, fica bem bonito. E tem a das Quartas Usamos Rosa também, que é um marrom um pouquinho mais forte, mas que também fica bem bonito, tá? Tons de marrons são sempre ótimas pedidas quando tu for fazer uma sombra única nos olhos, tá? O tom de marrom sempre se adapta, é bem tranquilo. E uma sombra marrom que eu tô amando usar é a da paletinha da Adversa, tá? Tô gostando muito de usar esse tom de marrom, fica lindo também, tá? Então, opções a gente tem várias.
Basta só realmente achar qual que é a melhor opção para ti, mas saiba que tu não precisa ter muitos produtos para te fazer uma maquiagem, tá? Aos poucos tu pode ir adquirindo, sim, tá? Para te ter no teu lugar ali, para te ter produtos diversificados, tá? Mas não precisa. Para fazer um esfumado básico marrom, tu pode usar poucos produtos e tu pode usar até mesmo uma sombra que tu já tenha em casa, tá bom? É bem tranquilo e é bem fácil, eu vou mostrar pra vocês. E a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte: quando eu faço a preparação da minha pele, base, corretivo e pó, eu já uso um pouquinho de pó nessa pálpebra, porque eu, particularmente, acho mais difícil tu conseguir espalhar uma sombra no olho que não está selado. Aí, tu vai me perguntar, mas como que eu faço isso, Fran? Com um pouquinho de produto numa esponjinha ou no pincel, pega um pouquinho só de pó, só para selar realmente esse olho, para que essa sombra fique mais fácil de ser esfumada, tá? Então a gente só vai realmente passar um pouquinho dessa sombra ali para tirar aquela sensação que a pele vai agarrar a sombra e depois vai ser mais difícil de esfumar, tá? Pode ser feita das duas formas. Tu pode tanto selar quanto não selar esse olho para te fazer o esfumado, mas eu indico que se tu está começando, aplique sim um pouquinho de pó, só um pouquinho para dar uma seladinha, tá? Só para tirar aquele aspecto do olho, de segurar realmente essa sombra, para ser mais fácil de esfumar. Combinado? Então, eu já vou começar porque eu tô com a minha pele pronta, tá? Como eu disse pra vocês, eu gosto bastante de usar o contorno, blush eu gosto bastante de usar o contorno, blush e o iluminador, porque eu acho que fica bem bonito numa maquiagem onde de repente tu vai estar com o olho um pouquinho mais neutro e aí tu já vai ter um ponto de cor, um ponto de sombra e de iluminar no rosto, tá? Então, pra mim, eu gosto bastante de usar esse trio na minha maquiagem, tá? E o olho, nossa, esse olho marrom é um dos olhos, assim, que eu mais gosto de fazer, tá? Quando eu preciso só colocar um tom de sombra nos olhos, eu gosto de fazer sempre no tom de marrom. Acho que fica mais bonito, acho que fica mais fácil e combina com qualquer cor de roupa que tu for colocar. Então é aquele coringão mesmo, tá? E eu vou aproveitar para começar. Eu hoje vou usar a sombra da Adversa, tá? Que é esse tom de marrom que eu gosto bastante de usar. E, gente, algo que a gente precisa ter em mente quando a gente vai se maquiar observa qual que é o formato do teu olho, tá? Mas para todos os tipos de olhos, nunca use a sombra passando para baixo dos olhos, tá? Essa sombra vai ser sempre para cima. E aí vai depender de como tu gosta dessa maquiagem, se ela vai ser mais puxadinha, se ela vai ser mais arredondada, se ela vai ter o canto externo mais escuro. Isso vai depender, mas, gente, algo que vocês precisam ter em mente sempre nunca passem com essa sombra dos olhos para baixo, tá? Ela é sempre para cima, tá? E a forma que eu mais gosto de fazer e que eu indico que se vocês forem testar em casa, vocês façam assim também é o seguinte. Vocês podem pegar um pincel, tá? Mais chatinho, mais achatadinho, um pincel um pouquinho mais firme, para aplicar essa sombra nos olhos. E aí depois a gente vai vir com ela para esfumar, tá? Então, é bem simples. A gente vai pegar essa sombra dos dois ladinhos do pincel, a gente vai tirar um pouquinho esse excesso e a gente vai começar aplicando no cantinho aqui, tá? Só depositar realmente essa sombra nos olhos.
E eu não vou fazer esse tom muito pigmentado, tá? Vai ser realmente uma sombra bem neutra, bem clássica, sem realmente dar muita ênfase. É só para dar uma profundidade nos olhos, para dar aquela coisa mais elegante e para ensinar vocês a começar a fazer o esfumado, tá? Então eu vou pegando essa sombra e vou aplicando, tá? Deposita ela ali, pega a sombra, tira um pouquinho do excesso para não cair abaixo dos olhos. E ó, é até aqui o teu côncavo, tá? Nessa parte onde tem o ossinho. É até ali que tu vai aplicar essa sombra, tá? E depois, tu vai vir com um pincel mais fofinho, tá? Aqui outro detalhe que a gente precisa ter em mente. Teu olho é pequeno, não escolha um pincel muito gordinho, tá? Escolha um pincel um pouquinho mais fino, mas que tenha cerdas fofinhas para te poder espalhar essa sombra nos olhos e fazer aquele degradê que fica bem bonito, tá? Mas lembra, cuida o tamanho do pincel e cuida o quanto ele vai se encaixar no teu olho, tá? Porque se tu escolher um pincel muito grande e os teus olhos forem pequenos, tu provavelmente vai levar essa sombra, tu vai passar essa sombra da onde tu deseja que ela fique, tá? Então quem tem olhos pequenos, optem por um pincel menos gordinho aqui, tá? Que ele seja mais fininho, mas que ao mesmo tempo ele seja fofinho igual, tá? Pra te conseguir fazer esse esfumado. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente tirar essa marcação que ficou dessa sombra marcadinha ali no nosso côncavo, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, porque a minha luz aqui, né, também não ajuda muito. Mas essa marcação que ficou da sombra pro resto do olho, é isso que a gente vai fazer. Só vai esfumar um pouquinho essa sombra, tá? E o movimento vai ser de vai e vem e movimentos circulares, tá? Outra coisa importante, se tu tiver com o teu pincel sujo de outra sombra, tenha sempre uma toalhinha por perto e aí tu pode tirar o excesso desse pincel, tá? O excesso de produto que tá nesse pincel, da cor que tá no pincel, tira pra não misturar com essa sombra que tu vai fazer agora, tá? E aí a gente vai começar nesse movimento de vai e vem e nesse movimento circular pra quê? Pra desmarcar, só pra tirar essa marcaçãozinha mesmo da sombra que ficou ali depois que a gente depositou essa sombra, tá? E outro ponto que vocês precisam ter atenção. Não peguem esse pincel bem na pontinha. Peguem na pontinha onde vocês vão esfumar. Peguem ele no final. Isso vai ajudar também a deixar essa sombra com um esfumado mais bonito, tá? Com um esfumado mais leve. Ajuda bastante também. Então, a gente pega na pontinha do pincel e a gente vai começar a só tirar essa marcação, tá? Levando essa sombra sempre um pouquinho mais pra cima. Por quê? Porque a gente quer fazer aquele degradê bonito, né? A gente quer dar profundidade e a gente quer tirar realmente aquela marcação. E, gente, vai ser isso. O esfumado é isso. Tu saber aplicar sombra e tu saber simplesmente tirar essa marcação, tá? Se vocês fizerem isso, quando vocês forem aplicar sombra, quando vocês forem fazer um esfumado, se vocês fizerem esse teste, vocês já vão ver que facilita bastante e que vocês também não passam do ponto com essa sombra. Porque muitas vezes a gente quer pegar a sombra direto com o pincel de esfumar, aplica ali e acaba ficando muito marcado. E ao invés de tu esfumar, tu acaba depositando muita sombra ali. Então o ideal é sempre aplica essa sombra na pálpebra móvel e depois tu vai esfumar e tirar aquela marcação e já vai ficar lindo, tá?
É bem tranquilo. E lembra sempre de não trazer essa sombra para baixo, tá? É sempre para cima. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar a minha sombra, vou depositar minha sombra aqui. Até o meu ossinho. Vou depositar em toda a minha pálpebra. Não quero sair muito daqui, tá? Então fica dentro do formato do teu olho e na hora que tu for esfumar assim, tu vai dar o formato para esse olho não ficar caidinho, esse olho ficar levantadinho. E vamos lá. Aqui, nesse ponto, também não precisa ser perfeito, tá? Tu não precisa aplicar essa sombra super retinha, tu não precisa. Aplica ela ali, desde que não passe do teu ossinho e depois, na hora de esfumar, vai dar tudo certo, tá? Então, vem com essa sombra, já olha pro outro olho, vê se precisa dar algum retoque e a gente vai fazer o quê? Limpar esse pincel para tirar aquela sombra que já ficou, para não ter diferença nos dois olhos em questão de cor da sombra, combinado? E a gente vai começar movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Sem derrubar os espelhos, por favor. E olha aqui, ó. Vamos aplicar um pouquinho mais aqui, para ficar igual ao outro olho, né? Não queremos diferença, por favor. E o esfumado é isso. Aplica, esfuma, olha pro outro olho. Aplica, esfuma, olha pro outro olho, tá? Dificilmente tu vai aplicar a sombra, vai fazer o esfumado e vai estar perfeito. Gente, isso é coisa que a gente vê nos Reels, tá? A mãozinha, a transformação, mas ninguém vê o antes e eu tô aqui pra te explicar o antes, tá? E eu quero que tu aprenda a fazer esse antes, eu quero que tu goste de fazer isso também, tá? Quero que esse momento de fazer um esfumado nos teus olhos seja um momento maravilhoso, tá? Que tu te sinta bem fazendo isso, como é pra mim, tá bom? Então a gente vai pegar no finalzinho do pincel, movimentos de vai e vem, movimentos circulares, porque a gente quer o quê? Desmarcar essa sombra. A gente não quer que essa sombra fique marcada no nosso olho de forma nenhuma. E a gente vai pra lá e vai vir pra cá. Vai pra lá e vai vir pra cá com essa sombra. E se for necessário, a gente vai colocar mais um pouquinho de sombra para conseguir esfumar da mesma forma que a gente esfumou o outro olho. Sempre até o ossinho do teu olho, pra gente poder levar essa sombra pra cima e poder fazer um esfumado bem bonito, tá? E a gente vai lá, ó. Pra lá e pra cá. Levando essa sombra para cima. Bem de leve. Bem bonita. Pra gente ficar o quê? Com um olho elegante. E aqui a gente vai começar a acertar a cor e a acertar onde esse esfumado tá, se um tá mais pra cima, um tá mais pra baixo, se um tá mais puxadinho. E eu tô percebendo que o meu tá mais fraquinho. Então, vamos fazer mais um pouquinho de esfumado aqui, pra ficar parecido com o outro olho, né? Movimentos circulares, movimento de vai e vem. Sem descer essa sombra, tá?
para no cantinho do teu olho, não desce com essa sombra. Uma que é para ti não precisar depois ter que limpar, tá? Porque caso tu passe também não tem problema, não se desespere. A gente vai depois limpar essa sombra, tá? A gente vai deixar essa sombra no lugar onde ela tem que ficar, tá bom? E aqui a gente vai começar a acertar o tom dessa sombra. Mas, pra mim, já tá maravilhoso. E viu que é simples? Quando a gente tem um produto que te ajuda, que tu não precisa ficar perdendo tempo tendo que aplicar essa sombra no olho sem pigmentar e tudo mais. Quando tu tem um produto que te ajuda, que pigmenta mais rápido, que faz com que tu não perca tempo, né? A gente ganha tempo na maquiagem, na verdade, tá? Então, aqui, depois desse passo de esfumar essa sombra, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar, ver se uma sombra tá mais escura que a outra. Se tiver, dá um retoquezinho, faz o esfumadinho, olha para ver se essa sombra, as duas estão, se elas estão na mesma altura, se tem sombra mais escura para dentro e menos para fora. Vê se essa sombra tá no tom que tu quer, se tá muito clara, se tá muito escura, e aí tu vai ajustando, tá? Mas realmente o segredo para fazer um esfumado é tu aplicar essa sombra na pálpebra e depois jogar ela para cima, para ela ficar bem bonita e ela fazer o degradê, tá? Que é realmente a função do esfumado, é essa, né? Normalmente quando a gente faz um esfumado, a gente quer esse degradê visual, né? Que a gente olha e percebe que a sombra começou mais escura, subiu mais clarinha. E aí eu vou aproveitar para iluminar abaixo da sobrancelha com vocês e para passar o lápis, tá? Hoje eu vou fazer um lápis no olho para deixar ele mais pretinho e máscara de cílios, tá? Não usaremos cílios postiços hoje, usaremos em outra quarta-feira, tá? E aí, gente, se vocês quiserem ir esfumando, vocês podem ir limpando o pincel, tá? Vai esfumando, vai limpando esse pincel pra te conseguir fazer esse degradê bem bonito, tá? Mas pra mim, aqui tá no tom que eu gosto. E olha, caiu um pouquinho de sombra aqui. Mas como eu tô com a minha pele selada, eu só vou vir com o pincel pra tirar essa sombra daqui, tá? Bem simples. Ela não vai ficar com cor, ela não vai ficar nada. Só tirar mesmo daqui. E a gente vai olhando esse esfumado. E um iluminador que eu gosto bastante de usar também é da paleta de sombra da Vizela, tá? Que eu faço o contorno, blush e o... Meu Deus, é difícil de falar iluminador hoje, né? Contorno, blush e iluminador da Vizela. Eu gosto bastante de usar ele no rosto, nariz, né? Enfim. E também vou usar ele hoje pra dar uma iluminadinha abaixo da sobrancelha, tá bom? Gente, a questão do iluminador abaixo da sobrancelha, tu pode aplicar com o dedo, tu pode aplicar com o pincel, tá? Eu, particularmente, gosto de aplicar o iluminador com o pincel que sumiu daqui. Vocês sabiam que acontece isso com vocês também? As coisas somem? As coisas somem das mãos de vocês? Não está aqui. Está aonde, será? Sumiu. Tudo bem. Ia mostrar o pincel que eu uso para aplicar o iluminador para vocês, mas não mostrarei hoje, tá? Vamos aplicar com o dedo mesmo, tá? Eu gosto de usar sempre o mindinho e a gente vai aplicar devagarinho, tá? Sem esfregar, sempre depositando essa sombra. Eu gosto de trazer ela até a frente, tá? Então,
Tchuc, 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 tchuc. E assim, desse lado, tá? Traz ela mais pra frente. E a gente vai usar o mesmo pincel de esfumar pra tirar essa marcação do iluminador, tá? Bem simples. Aqui e aqui. Eu já tô com a minha sobrancelha feita também, tá? Se tu tem os olhos parecidos com os meus, e eu queria muito achar o meu pincel, gente, juro pra vocês. Juro para vocês. Eu quero ver onde que ele vai aparecer, só isso. Só isso. Onde vai aparecer? Enfim. Eu gosto também, se tu tem os olhos parecidos com os meus, tu pode fazer um pontinho de luz aqui também, ó. Tá? Bem delicadinho. E o mesmo pincelzinho, limpa ele e vem. Tá? Só pra dar uma esfumadinha nele aqui. Como hoje o rei da live hoje é o esfumado marrom, eu vou deixar esse esfumado marrom realmente ter a vez dele na live, né? Outro dia a gente faz uma maquiagem que tenha um pontinho de luz bem bonitão aqui pra mostrar pra vocês. Mas hoje eu quero realmente dar ênfase aqui no esfumado marrom pra vocês, tá? Meu esfumado está prontíssimo. E agora, o que eu vou fazer? Vou usar o lápis de olho da Visela, o pretinho, pra eu fazer o delineado aqui no meu olhinho. Pra deixar esse olho mais marcado. Uma, porque eu gosto, pro meu tipo de olho, eu gosto de fazer o delineado pra equilibrar o tipo de olho que eu tenho. E vou usar máscara de cílios da Visela também, a Fiber Rose. E pra mim é uma das melhores, tá? Pra dar volume. E aqui a gente vai começar bem fininho, porque é só pra marcar. Fran, tenho medo de usar o lápis de olho, porque ele pode ficar marcado. Use uma sombra preta. Tu pode usar o pincelzinho que tu usou pra aplicar sombra, tá? Tu pode fazer o delineado porque esse pincel ele não é muito grosso, ou tu pode usar o pincel chanfrado assim, ó, tá? Pra te ajudar realmente a fazer um delineado mais fino, e com a sombra fica mais delicado também, tá? Então tu pode vir com uma sombra preta, vem marcando pra te ter certeza ali onde tu tá fazendo o delineado, e depois tu até pode vir com um lápis preto por cima, porque tu já vai ter uma noção, né, da onde tu pode passar, da onde tu não pode passar, no caso. Mas, como eu já tô mais acostumada, eu vou com um lápis pretinho, porque eu só quero fazer a marcação mesmo, tá? E depois a máscara de cílios, pra me ajudar a levantar esse olhar, tá? Então, eu vou começar aqui pelo cantinho. Eu gosto, sim, de puxar um pouquinho os meus olhos, porque a minha pálpebra é enrugadinha, e se eu não faço isso, eu não consigo ter um traço, bonito, tá? Ele vai ficar marcado, ainda mais porque é lápis de olho, tá? Então aqui, o lapisinho pra marcar, sempre levando um pouquinho desse lápis pra cima, tá? Só realmente pra dar uma marcadinha nesse olho, tá? Pra sombra marrom, esfumado marrom, fica mais bonito. Vai devagarinho, vai aplicando aos poucos, não precisa de pressa, porque é assim que tu vai aprender a fazer maquiagem mais rápida. Aplica devagar pra te saber onde tu tem que aplicar. E depois que tu tiver depois que tu já tiver com um pouco mais de prática, aí tu já vem fazendo esse delineado mais direto, tá? Mas no início, vai fazendo aos poucos, vai aplicando aos pouquinhos, vai vendo como que esse delineado fica, pra te não ter uma surpresa no final, tá?
E maquiagem é isso, vai ajeitando, vai olhando, vê o que precisa consertar, vê o que tá bom, tá? Mas eu aqui gosto de trazer um pouquinho desse delineado pra cima, tá? Pra equilibrar um pouquinho esse meu olho caído. Então, eu venho marcando até o momento que fica bom. Porque hoje, realmente, a ênfase foi no delineado, no esfumado marrom, tá? E aqui eu vou vir com a minha máscara de cílios pra finalizar. Começando sempre da raiz dos cílios e levando pra cima. Isso vai te ajudar a levantar o olhar também, tá? Quando o lápis de olho não tem uma pontinha muito fina, pode ficar grossinho aqui. E o que a gente faz? A gente só vem com um haste flexível aqui, ó. E dá uma ajustadinha, tá? Se tu achar necessário. Vou pegar minha outra máscara de cílios, que é essa daqui. Me abandonou. Máscara de cílios, tira o excesso do pincel, ainda mais se a tua máscara de cílios for nova, senão vai ficar mais difícil. E essa máscara de cílios, ela é uma máscara de cílios bem grossa, tá? O que eu gosto de fazer quando eu percebo que essa máscara de cílios tá muito grossa, como ela não é a prova d'água, eu gosto de colocar um pouquinho de água nela, tá? Eu já coloquei um pouco, mas eu tenho que botar um pouquinho mais. Então, é bem simples, ó. Vou dar umas 3 gotinhas aqui, saiu um pouquinho. Vou dar uma misturadinha aqui. E olha o que pode acontecer. Tudo bem. E aí, vocês vão amolecendo um pouquinho esse produto que tem na máscara de cílios, tá? E aí, a gente vem. Máscara de cílios pra complementar esse esfumado. Eu, particularmente, para maquiagem do dia a dia, não faço contorno, lápis de olho, sombra na parte inferior dos olhos, tá? Mas em alguma outra quarta-feira eu vou trazer pra vocês esse esfumado marrom com esfumado embaixo, tá? Mas hoje, realmente, eu quero que vocês aprendam a fazer esse esfumado marrom, que fica bem bonito para várias ocasiões, tá? E que é bem simples também de fazer, tá bom? E eu gosto sempre de aplicar a máscara de cílios, porque aqui, nos cílios inferiores, tá? Porque aqui já dá um destaque pro olhar também. Aí não precisa aplicar sombra, de repente tu não gosta, ou se tu acha mais fácil realmente aplicar a máscara de cílios e fazer assim, como eu fiz, já dá bastante diferença, olha. De um olho para o outro. E... gente, vou ter que colar isso aqui, não acredito. Vamos lá, tira esse excesso, ainda mais que a minha máscara de cílios é nova. E máscara de cílios pra complementar essa maquiagem, pra levantar esse olhar, tá? Da raiz dos cílios, movimento de zigue-zague, leva pra cima. Gira esse pincel se tu consegue também, tá? Pra pegar bem na raiz dos cílios ali.
E vem aplicando máscara até tu se sentir satisfeita. Eu gosto de aplicar bastante. E vamos aproveitar e aplicar embaixo. E eu sempre dou uma borradinha. Isso acontece contigo também? E aí, o que a gente faz? Deixa essa máscara de cílios secar ali, depois a gente tira ela, tá? Não tenta tirar ela agora com ela molhada, porque tu vai espalhar esse produto, tá? Deixa ela secar que depois ela sai bem fácil. Já vou mostrar pra vocês. Enquanto ela seca, né? Eu vou aproveitar e passar mais um pouquinho, porque... Certo! O meu esfumado tá pronto, meu olho tá pronto, né? Além de ter mostrado o esfumado pra vocês, ainda já comentei um pouquinho sobre o delineado com o lápis de olho, já ajuda, facilita, né? Já que a gente tem que fazer um esfumadinho, usa um lápis de olho pra complementar, né, esse esfumado, e máscara de cílios, que dá bastante diferença, né, na hora do resultado final da maquiagem. E vamos ver se já secou? Aí a gente faz assim, ó. E tira, tá? Mas deixa essa máscara de cílios secar. Não tenta tirar a máscara de cílios com ela molhada, que tu vai fazer meleca. Por isso que é mais difícil de consertar, tá bom? Gurias, esse foi o meu esfumado marrom, tá? Que eu quero que vocês entendam que não é porque é um esfumado marrom simples, que as pessoas dizem simples, que tu precisa fazer um esfumado de qualquer jeito. O esfumado pode ser rápido, pode ser fácil, desde que tu saiba como fazer. E hoje aqui eu consegui te explicar como que tu faz esse esfumado bem bonito, bem elegante, para te usar em várias ocasiões, tá bom? Se tu for usar, se tu for fazer esse esfumadinho marrom bem bonito com um iluminadinho aqui abaixo da sobrancelha, me marca nos stories que eu quero saber e eu quero ver, tá bom? Agradeço por vocês terem ficado comigo até esse momento. Façam a maquiagem com esse esfumado, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Combinado? Um beijo, gurias, e até sexta-feira. Fui!